Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de Introdução à Programação. E pessoal, nessa aula nós vamos aprender sobre estrutura de repetição. Tá, o que é uma estrutura de repetição? Basicamente é um bloco de código que a gente vai fazer ele executar X vezes no nosso sistema. Vamos para o exemplo prático aqui que fica mais fácil de compreender. E a estrutura, ela precisa de alguns passos para acontecer. O primeiro passo é o início. Eu criei uma variável, número, e dei um valor para ela, que vai ser zero. Essa variável eu criei usando let, ou seja, ela pode ser mudada, né, modificada depois. Criei uma variável e coloquei o valor de zero. E depois eu tenho que colocar uma condição para o meu loop, né, a minha estrutura de repetição parar, senão ela vai ficar repetindo infinitamente. E a condição que eu botei foi quando o número for menor, enquanto o número for menor que 10. Número eu dei o valor de zero, enquanto ele for menor que 10, esse código vai se repetir. Logo após, eu coloquei que toda vez que esse código concluir uma vez, ele vai adicionar o valor de 1 ao número. Então, novamente, de forma resumida, utilizei o for, criei uma variável chamada número e ela tem um valor de zero. Toda vez que esse código for concluído, este zero ele vai ser adicionado 1. Então, vai ser 1, depois 2, 3, assim por diante. Enquanto a minha variável número for menor que 10, o código vai ser executado. Quando ela chegar em 10, ela vai parar. Então é basicamente isso que está acontecendo. Para a gente visualizar melhor, eu vou colocar aqui um console.log e aí eu vou colocar uma template string para a gente conseguir visualizar. Executou o número, puxa o cifrão, chaves, e eu chamo a variável aqui número. Pronto. Dessa forma, o nosso código vai ser executado e a gente vai conseguir visualizar melhor no nosso site, né? Abrir aqui, vocês podem ver que funcionou. Então é basicamente isso. Puxei o for, criei uma variável, dei o valor de zero, passei a minha condição para o meu código funcionar, que é enquanto a minha variável for menor que 10. E toda vez que o código for executado, ele vai adicionar mais um na minha variável. Puxei o console aqui para a gente visualizar e pedi para ele me mostrar o valor, né, da nossa variável. E aconteceu exatamente isso. O nosso código repetiu enquanto a nossa variável foi menor que 10. Executou até o 9 aqui. E isso vale para independente do número que a gente colocar. Se eu vir aqui colocar 150 e salvar, ela vai se repetir 150 vezes. Perceba que foi bem rápido, né? No caso, 149 vezes, né? Porque 150 não é menor que 150, então ela repetiu enquanto a variável foi menor. E é basicamente isso que é a estrutura de repetição. Nós podemos também utilizar a estrutura de condicional na estrutura de repetição. Então, nós podemos colocar ifs aqui, por exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Vou pedir para ele mostrar só o número. Logo abaixo, eu vou colocar um if se número for igual a 100. Então, eu vou pedir para ele parar. Então, logo abaixo aqui, eu vou criar um if se a nossa variável número for igual a 100,
eu vou dar um break. Eu vou pedir para ele parar de executar esse código. Então a única mudança foi essa. Eu adicionei um if, né, uma estrutura aqui, uma condicional. Se o número ele vai repetir 150 vezes, até o 150. Porém, se ele chegar no 100, né, quando ele chegar no 100, ele vai parar. Então eu volto aqui. Vocês podem ver que ele foi até o 99, né? Até o 100 e parou aqui. É basicamente isso. Bom, pessoal, vimos a estrutura de repetição, né? Utilizando o for. Agora nós vamos ver o for in. O for in nós utilizamos em objetos. Então, como vocês podem ver, eu criei aqui um objeto onde tem nome, idade e cidade. E aí eu criei a estrutura for para cada chave no meu objeto, né, que é a minha variável aqui, meu objeto. Eu quero que ele abra o console e me mostre as chaves dentro do objeto, né? Então, basicamente, nessa estrutura aqui, ele está dizendo, para cada chave no meu objeto, eu quero que me mostre no console o conteúdo dessas chaves. Então, é basicamente isso. Se a gente vir aqui no nosso projeto, vocês podem ver, ó, Gabriel 23 Teixeira de Freitas. Justamente porque ele executou o meu código para cada chave. São 3 chaves, né? Nome, idade e cidade. Ele executou 3 vezes. E cada vez que ele executou, ele me mostrou o conteúdo de cada chave. E no caso é esses 3 aqui. Da mesma forma que o for in nós usamos para objetos, o for of nós usamos para arrays, né, para listas. Então, eu criei aqui uma variável chamada array, que é uma lista, e coloquei aqui pão, tomate e cebola. Logo abaixo eu criei a minha estrutura. For, né, para alimento é um nome qualquer, poderia colocar qualquer coisa aqui, né? É uma variável também. Para cada alimento no meu array, na minha lista, eu executo o código abaixo. No caso, eu estou pedindo para ele me mostrar o nome, né? O nome do meu item. Então, se eu vir aqui, ele já vai estar funcionando. Pão, tomate e cebola. Só recapitulando, o for in nós utilizamos para objetos e o for of nós utilizamos para listas. E agora, para finalizarmos a nossa aula, eu vou explicar para vocês o while, que é uma outra forma de escrevermos uma estrutura de repetição sem ser o for. Vou criar aqui uma variável, número igual a 10. E aqui embaixo eu coloco while, né? Enquanto, traduzindo. Enquanto número for menor, enquanto número for menor que 100, eu executo o código. Caso eu vou dar um console.log e eu quero que ele só me mostre o número. Então, eu criei a minha variável, número que é igual, vou botar 0, né, para começar do zero. Número igual a 0. Enquanto meu número for menor que 100, execute esse código aqui. E logo abaixo eu coloco para ele adicionar mais um, né? Então, número mais mais. Da mesma forma que a gente fez utilizando o for. Então, basicamente é isso. Criei a minha variável, dei valor de 0. Enquanto o número for menor que 100, execute esse código aqui. E depois adicione mais um à minha variável. Se eu salvar aqui e vir, vocês podem ver que ele funcionou exatamente da mesma forma que o for, né? Utilizando o for. Só que
dessa forma que fica um pouco mais fácil de compreender, né, do que o for, mas é a mesma coisa. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.